hoje nós vamos falar de ciências. O que a gente vem falando na nossa aula de ciências? Vocês lembram? A gente vem falando sobre o planeta Terra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é o planeta Terra por dentro. A gente já viu como é a estrutura dele por fora, como ele se formou, né? Que ele fica no espaço. A gente já viu qual é o formato do planeta Terra e agora a gente vai estudar um pouquinho o nosso planeta Terra por dentro. Por dentro, o nosso planeta Terra, ele tem 3 partes. No livro de vocês, na página 20, vocês conseguem ver um planeta Terra aberto por, toda a parte dele por dentro, ok? Nós temos no nosso planeta Terra, então, 3 partes que são estudadas, que é o núcleo, o manto e a crosta terrestre. São 3 partes que são divididas no nosso planeta Terra, que são estudadas, tá? Porém, ainda não conseguiram chegar nessa parte aqui no núcleo do planeta Terra. Por quê? Porque é uma parte muito quente do planeta. A gente sabe como ele é formado por dentro por conta dos vulcões, da lava que o vulcão expele, que ele joga para fora, né? A gente consegue estudar e identificar do que é formado o nosso planeta Terra. Então, nós sabemos já que o nosso planeta Terra, ele é dividido em 3 partes, tá? Então, o núcleo, o manto e a crosta terrestre, que é a parte onde ficam os seres vivos, tá? Então, tem uma olhadinha na imagem que a prof tem para mostrar para vocês, que a prof vai explicar. Nessa imagem, vocês conseguem ver o planeta Terra por dentro, toda a estrutura dele, né? A crosta terrestre, ela é uma camada superficial, é como se ela fosse a nossa pele ao redor do planeta Terra, tá? Então, ela está ali protegendo, né, o manto. Ela é formada por rochas e é sobre ela que os seres vivos, como a prof disse, se desenvolvem e vivem, né? A profundidade dessa crosta terrestre, ela pode variar dependendo do local. Ela pode ser muito grossa ou ela pode ser mais fina, como por exemplo nos oceanos, não é verdade? Além disso, né, a gente sabe que ela é cheia de deformidades, cheia de depressões, de morros, né, de buracos, e isso a gente consegue identificar porque a gente consegue visualizar a crosta terrestre. Já o manto, que é essa parte alaranjada do nosso planeta, ele é uma camada que fica entre a crosta terrestre e o núcleo. Ela é muito mais grossa do que a crosta terrestre, como a gente pode ver, né? Porém, ela é bem quente. A temperatura dela pode alcançar cerca de 3.000 graus. E a gente sabe disso por conta da lava que sai dos vulcões em erupção, né? Que essa lava, ela vem do manto, tá? Então, essa composição da lava depende muito da variação de pressão, a quantidade que sai, de onde que ela sai. Algumas partes do manto podem ser moles e outras podem ser duras. Já na parte amarela, nós temos o núcleo. O núcleo é a camada mais interna do planeta. Nele, as temperaturas são ainda mais altas do que no manto. Elas podem chegar a 5.000 graus. Então, a gente já sabe que esse esqueminha aqui mostra o nosso planeta Terra. E hoje vocês vão construir um planeta Terra por dentro também e depois compartilhar com os amigos, tá? Para ver se vocês realmente entenderam como é formado o nosso planeta Terra. Núcleo, manto e crosta terrestre, tá certo? Foi enviada a massinha no envelope para que vocês realizem o planeta Terra de vocês também, ok? Além disso, na página 22, fala que o nosso planeta, os nossos continentes, ele está em movimento. Como a gente pode ver nessa imagem aí, né? Todos os continentes, como a gente sabe que são 6, estão grudados um no outro. E já na próxima imagem, a gente vê que eles estão todos separados. O que aconteceu aqui então? Eles se moveram, isso mesmo. Os nossos continentes, eles estão em constante movimentação. Só que essa movimentação, né, ela leva milhões de anos para se formar, tá? Para se movimentar. E por que isso acontece? Porque no nosso planeta, né, nós temos as placas tectônicas. O que são as placas tectônicas? A prof vai botar um videozinho para que vocês visualizem melhor
as placas tectônicas e como elas fazem essa movimentação, causando essa transformação, então, nos nossos continentes. Vamos lá? A ideia de que os continentes do nosso planeta estão em constante movimento se esbarrando ao redor do globo tem pelo menos 200 anos de idade. Mas a maioria dos geólogos não acreditava nisso até a década de 1960, quando evidências comprovaram que a crosta da Terra é sim dividida em fragmentos, também conhecidos como placas tectônicas, e que eles estão se movendo. Hoje em dia, nós acompanhamos esse movimento com precisão milimétrica, utilizando satélites. A maneira mais simples e fácil de explicar o motivo das placas tectônicas estarem se movendo é que elas são arrastadas pelas correntes do manto superior, uma camada de rocha que se move lentamente logo abaixo da crosta terrestre. Correntes convergentes fazem com que as placas se encontrem, enquanto as correntes divergentes as separam. Resumindo, é isso. A rocha quente desse manto sobe a partir do núcleo e se move sobre a crosta até que ela esfria e se torna pesada, afundando de volta para o núcleo. Mas as placas tectônicas não estão passeando tranquilamente nessas correntes, como malas em uma esteira de bagagens. Elas nem têm como, já que algumas placas se movem mais rapidamente do que a corrente debaixo dela. Por exemplo, a placa de Nazca, um pedaço de crosta oceânica na costa oeste da América do Sul, viaja em direção ao leste é uma viagem de 10 cm por ano, enquanto o manto debaixo dela viaja apenas 5 cm por ano. Sejam placas tectônicas ou malas de viagem, nenhuma das duas consegue se mover mais rápido que a esteira por baixo, a não ser que algo ou alguém as puxe ou empurre. E algumas das placas da Terra, ao que parece, estão se empurrando. Quando uma placa oceânica colide com a outra, ou então com uma placa carregando o peso da massa continental, aquela que for mais fina dobra e escorrega para baixo da outra. À medida que o fundo do mar afunda no manto, ele leva a placa tectônica junto, do mesmo jeito que uma corrente escorregando para fora de uma mesa. Quanto mais fundo essa placa vai, mais forte e rapidamente ela puxa o restante dela que ficou para trás. Você pode descobrir onde isso acontece usando o Google Earth. As fossas oceânicas visíveis nas costas de alguns continentes e ilhas mostram locais onde a crosta oceânica afunda, influenciando a borda do seu vizinho no processo. Além do mais, esses pedaços do fundo do mar acabam ajudando na convecção do manto abaixo deles, evitando que essas rochas continuem se movendo para os lados, forçando-as para baixo. Eventualmente, o peso fica tão grande que acaba separando as placas, mergulhando lentamente em direção ao núcleo, com uma força de sucção que leva junto o material do manto. Então, de certa forma, a crosta do fundo do mar é mais como uma esteira de bagagem do que algo passeando sobre ela. Os continentes, por outro lado, são as bagagens. Compreenderam melhor como é que acontece esse movimento das placas tectônicas? E elas demoram muito tempo para acontecer, né? Além disso, esse movimento das placas tectônicas, ele não causa só as mudanças do continente, né? Ele também pode causar a erupção dos vulcões, tá? Os terremotos, os tremores, ok? Então, ela causa muitos outros fenômenos. Por isso que é muito importante os estudos das placas tectônicas. Além disso, com essa movimentação da Terra, é possível, né, a gente, através de escavações, de pesquisas, descobrir os seres do passado. Por quê? Porque com as mudanças que aconteceram nos continentes, acabaram mudando toda a estrutura do continente. Se a placa tectônica se move, alguma coisa se destrói, alguma coisa se desmancha, e ali pode acumular, né, os fósseis. O que são os fósseis? São os restos de animais, tá, que ficaram preservados embaixo da terra. Como a gente pode ver aí na imagem, né, a gente tem dois fósseis. A gente tem um fóssil de uma folha e temos o fóssil de um peixe. Além disso, encontramos muitos fósseis de dinossauros, né, que vêm sendo estudados atualmente. Então, quando a gente encontra algum fóssil que a gente não conhece, né, que a gente não vê mais nos dias de hoje, como os dinossauros, a gente diz que esses animais eles estão em extinção. O que é uma extinção? É que eles não existem mais, tá? E quem estuda esses fósseis são os paleontólogos. Eles que são encarregados de estudar, né, e pesquisar se existem outros tipos de animais em extinção que a gente talvez não conheça. Esses fósseis eles são muito importantes para a construção da história da Terra, para a gente saber como é que a Terra se formou, de onde surgiu. Lembra que a gente viu na aula anterior, então, que a Terra, né, os outros animais, eles surgiram de micro-organismos que foram evoluindo? Então, esses fósseis são muito importantes para o estudo da história da Terra. Além disso, é possível encontrar também fósseis que são fezes de animais que estão petrificadas, que viraram pedras. Elas são chamadas então de
croprólitos, tá? Quando são as fezes, é somente esse nome que elas recebem, diferente dos fósseis. Elas são fósseis também, mas como são fezes, são chamadas de croprólitos. Agora, para finalizar, vocês devem utilizar a argila, procurar uma folhinha na casa de vocês e fazer um experimento, tá? Vocês vão criar um fóssil de uma folha. Lembra que a gente já viu isso na escola também? Então, vocês vão utilizar hoje a massinha de modelar e a argila para criar o fóssil também, tá certo? Depois disso, vocês devem realizar as atividades propostas na página 24 e 25, que pede para que vocês desenhem o que vocês compreenderam referente ao que a gente estudou até agora. Pede para que vocês desenhem as partes, né, da Terra, como a gente viu, né? Nós temos o núcleo, o manto e a crosta terrestre, ok? Lembre-se de nomear cada partezinha da Terra que vocês desenharem. Depois ele pede para que vocês façam ali o experimento também do fóssil da folhinha na argila que foi enviada para vocês, tá certo? Finalizamos por aqui então, pessoal. Beijos, até a nossa próxima aula. Tchau!